Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje, vamos conhecer o Museu das Culturas Dom Bosco, que fica no Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande, bairro Cidade Jardim. O Museu das Culturas Dom Bosco, mais conhecido como Museu do Índio, foi criado por padres salesianos que tiveram a ideia de resgatar a cultura e a tradição do povo Bororo, uma etnia que habita o Planalto Central do Mato Grosso. Hoje, além do acervo de 5.000 peças indígenas de culturas como Bororos, Chavantes e outros, o museu também possui 40.000 peças divididas em diferentes áreas: mineralogia, paleontologia, etnografia, arqueologia, zoologia e taxidermia. É um museu de referência nacional. Bem-vindo ao Museu das Culturas Dom Bosco. Vamos conhecer esse novo espaço. Hoje, com essa nova proposta museológica, o museu se apresenta de uma forma diferente, com objetos depositados em vitrines abaixo do piso. Todas essas formas foram estudadas pelo Máximo Chiappetta, o diretor artístico desse projeto. A ideia é buscar ícones, signos que identifiquem essas culturas, ou mesmo a metáfora de uma escavação arqueológica, como na arqueologia do Brasil. Nesse espaço nós temos aqui a representação de povos pretéritos, a Idade da Pedra. Além da coleção de arqueologia, nós temos nesse espaço diversos povos indígenas, diferentes etnias, como Chavantes, Carajá, Bororo, povos do Rio Gualpés e um espaço específico com as etnias sul-mato-grossenses, ou a coleção Povos do Mato Grosso do Sul. Daqui até lá ao final, nesse corredor, a gente vai conhecer os povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem uma das maiores comunidades indígenas do Brasil, devido à questão da colonização. Porque a colonização ela chegou aqui na nossa região 300 anos depois que os portugueses chegaram no litoral. Então a gente aqui vai ter alguns objetos do povo Quiniquinau. Queria que vocês observassem essa cerâmica, os desenhos dela. Os desenhos que a gente viu lá é bastante semelhante com esses daqui. Lógico que aqueles dali são bem mais frágeis. Então o que aconteceu? Aquele povo lá, eles foram acolhidos pelo povo Cajuel. Então, quando eles estavam ali inseridos dentro do povo Cajuel, eles começaram a observar e querer fazer o mesmo. As mulheres têm o costume de fazer essas cerâmicas aqui. Então, elas que produzem esses desenhos. E essa coloração, de onde eles retiram? Das plantas, olha só, da natureza em si, tá, pessoal? Desde a semente, raiz, até da gordura animal é possível também, tá? Produzindo essas tintas aqui também. Agora aqui a gente tem o povo Kaiowá Guarani. Eles estão bastante perto da sociedade, tá? Estão muito ali inseridos. Tanto que os objetos deles aqui, na hora de produzir o cocar deles, eles pegam um pouco da cidade. Então eu queria que vocês identificassem aqui dentro um material que a gente não encontra na floresta bonita. Eu acho que é fita isolante, não é? Fita isolante, exatamente, olha lá. Outro negócio aqui também, ó, a pena. Essas penas aqui são de galinha. Elas foram tingidas, tá? Com material químico. Essa é a maior população indígena no Brasil e que hoje sofre um processo de retomada de território, principalmente porque eles não têm mais espaço para sobrevivência nas terras indígenas. A mistura da cultura indígena com a do homem branco também acontece no povo Terena. Aqui, ó, a gente tem um grupo de cerâmicas, tá? Com esse objeto aqui. Qual que é a diferença desse objeto para aquele grupo ali? Há vários aspectos. Tem esse brilho, exatamente. O que mais? A pintura.
A pintura, ó, os desenhos. Esse lado aqui, esse grupo tem desenho, esse aqui nem tem desenho. O que mais? Várias formas, não é? As formas, exatamente. A tampa, aqui, ó, o ganchinho pra gente pegar. Então a gente acredita o quê? Que essa cerâmica aqui, ela é muito antiga. Tá? A gente pode perceber que ela é muito antiga. Antes dos índios Terena terem contato com os colonizadores, tá? Os índios, eles têm o costume de vigiar o que o inimigo está fazendo. Nesse de espionagem, eles começaram a observar o quê? A cozinha. Né? Então, eles viram lá o que tinha naquela cozinha. Então, na hora de produzir seus objetos, eles também quiseram inovar. Então, eles começaram a produzir os objetos que a gente encontra na nossa casa. Então, por exemplo, a panela ali com a tampa, a gente encontra na nossa casa. Meu nome é Caroline, eu sou terena. Eu vim de Aquidauana, de uma aldeia urbana. Atualmente estou morando em Campo Grande, estou fazendo faculdade de fisioterapia. Eu acho que no museu representar a cultura terena, eu acho que é muito importante para outros povos conhecerem, para outras pessoas conhecerem. Como dizem, né? Eu acho que o preconceito só existe quando a gente não conhece a cultura de outra pessoa. Várias pessoas do estado, do país, vêm visitar e ver que existe um povo terena que está lutando para que a nossa cultura não venha cair em esquecimento. O museu, ele é um museu vivo, ele sempre está em processo de aquisição. Por isso que uma vitrine como essa, do povo Guató, ainda está em processo de construção. Esse povo vive numa ilha, no meio do Pantanal, e não está muito próximo da gente. Não é tão simples chegar a eles e fazer a construção dessa coleção. O museu é dividido em duas grandes áreas. A exposição de longa duração com as ciências humanas e aqui, nessa exposição temporária, nós vamos ter as ciências naturais, com a exposição Dererum Natura. A exposição Dererum Natura, ela apresenta as seguintes coleções: a malacologia, conchas, moluscos, gastrópodes, bivalves, a entomologia, com uma diversidade muito grande de insetos, e a coleção de zoologia de vertebrados, com os animais taxidermizados, popularmente animais empalhados. Ainda fazendo parte dessa bela exposição de Dererum Natura, nós temos a coleção de minerais, ou a mineralogia. Essa coleção ela apresenta diversos exemplares que ocorrem no mundo todo. Dentro desses, vamos dar destaque a alguns como a burnita ou a florita. Você sabe os 3 tipos de rochas que existem? Já ouviram falar da rocha sedimentar, metamórfica, a vulcânica ou iônica? Que é essa aqui que vocês estão vendo. Elas são diferenciadas, tá? A gente utiliza isso aqui no nosso dia a dia? Não? A gente utiliza no nosso dia a dia sim, pessoal. Olha só, aonde a gente utiliza o cobre? Fios elétricos, a gente utiliza sim o cobre. O que mais, ó? As meninas que fazem chapinha, ó. Turmalina, a prancha dela, ó, é feita desse mineral aqui. Para avaliar cada mineral, isso vai depender do quê? Da coloração dele, se for bonita, o que mais? Da dureza dele também e quanto à sua raridade. Por que o diamante ele é considerado mais valioso? Ele é mais raro. Existem alguns minerais que produzem sua própria luminescência, como é o caso da florita, que muda de cor quando entra em contato com a luz violeta ou luz negra. Saindo da coleção de minerais, nós passamos para a coleção de fósseis, ou a coleção de paleontologia. A coleção de paleontologia apresenta testemunhos, vestígios da presença de seres vivos, plantas ou animais que viveram em outros tempos, no tempo geológico. Então aqui na parede a gente vai ter os fósseis dos peixes, tá? E aqui embaixo a gente vai ter o dinossauro chamado Mesosaurus brasiliense, que viveu no nosso território 250 milhões de anos atrás. Nem é tão grande como vocês estão vendo, né? Ele é bem pequenininho. Para que a gente vai estudar esses fósseis? Qual que é a importância? Gente, se a gente não estudasse os fósseis, a gente saberia que existia o dinossauro? Não, né? E outra, os fósseis, eles também, olha, comprovam do que, por exemplo, o Mesosaurus brasiliense, há registros de fósseis lá na África.
Então isso comprova o quê? Que o território brasileiro e o africano, eles eram juntos. Lembram? Vocês já ouviram falar da Pangeia? No início do século XX, o meteorologista alemão Alfred Wegener levantou uma hipótese polêmica na sociedade científica, dizendo que a Terra, há aproximadamente 200 milhões de anos, era composta por uma única massa continental chamada Pangeia. Milhões de anos se passaram até que a Pangeia teria se fragmentado, dando origem à formação continental que conhecemos hoje. Alfred teve como ponto de partida os contornos semelhantes da costa da América com a costa da África, que formariam um encaixe quase perfeito. A teoria de Alfred, ridicularizada na época, foi confirmada em 1940, 10 anos depois da sua morte, com a comparação de fósseis brasileiros e africanos. Como esses animais não seriam capazes de atravessar o oceano, concluiu-se que eles teriam vivido em mesmos ambientes em tempos remotos. Uma pergunta muito importante e interessante para mim, para nós, como gente de fora, estrangeira, é como vive o povo indígena hoje em dia. Eles não estão caçando mais, eu acho, e usando estes objetos muito bonitinhos, muito bem feitos. E isso, para mim, é uma pergunta que precisa de uma resposta. Eu nasci na aldeia, eu sou filho de indígena, mãe indígena, pai indígena também. Nossa característica o mais clássico é corte de cabelo. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, todas essas imagens é de Chavantes. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas exposições. Flecha é o mais conhecido. Flecha aqui é de ponta. São usados pelos líderes, caciques, caçadores, guerreiros. E aqui é uma pele de veado campeiro. É usado para assim, guardar os materiais, acessórios. Serve também para cobrir contra o frio, né? Isso é o sagrado para nós. Isso faz parte de uma cerimônia que se chama Waiarini, que é o poder do sol. Que uns jovens, eles se jejuam durante 30 dias. É uma forma de adquirir o poder de curar, virar curador, para que um dia, se os povos precisarem, ele vai estar lá. Aqui, ó, o alargador, aqui, ó. Usado na orelha. Isso recebemos exatamente nessa idade aqui, ó. Esse menino, isso é a festa de iniciação do jovem Chavante. Quando fura, ele deixa de ser menino qualquer. Ele passa a ser respeitado. O nosso hábito não muda, na verdade. Muda sim, transforma, só que nunca vamos ser. Nós vamos deixar o que somos. No próximo bloco, vamos conhecer outros povos indígenas e também a coleção de animais empalhados no museu. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para continuar nossa visita ao Museu das Culturas Dom Bosco, que fica aqui no Parque das Nações Indígenas. O museu foi criado em 1951 por padres salesianos. Seu acervo está dividido em duas temáticas: ciências humanas e ciências naturais. Hoje, nessa nova museografia, o museu deixa de ser um grande gabinete de curiosidades com muitos objetos para ser um espaço de referência. Nesse novo espaço, nós dividimos as muitas coleções do acervo do Museu das Culturas Dom Bosco em duas grandes áreas. Essa é a área de ciências humanas, onde nós vamos conhecer um pouco da arqueologia e das histórias dos povos indígenas.
Aqui está representada a etnia Bororo. A etnia Bororo foi a primeira com que os padres salesianos entraram em contato, na região do leste do Mato Grosso, ainda no século XIX. Nós pensamos em fazer uma exposição que representasse a cultura tradicional dos Bororo. Por isso, ela tem o formato da aldeia conforme o mito Bororo. Ela é dividida em duas metades, que são exogâmicas. O indivíduo de um lado só pode casar com o outro lado. Além disso, ela é dividida em cada lado em 4 clãs, que por sua vez são divididos em 3 subclãs. Esses clãs determinam quais são os objetos que serão confeccionados, as plumárias que serão usadas. O indivíduo, quando ele nasce, ele carrega o clã da mãe, diferente da nossa sociedade, que a gente carrega principalmente o nome do nosso pai. Sou Adriano Burumacuda, da etnia Bororo, da aldeia Miruri. Sou estudante de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso. Saímos da aldeia para cursar a faculdade na cidade. A cultura ela está dentro daquilo que é coletivo e não daquilo que é individual. A gente se identifica através da pintura, através dos clãs e subclãs. E quando é que nós nos identificamos quanto Bororo? Através do nome. No centro da exposição, a gente pode ver o Caminho das Almas. O Caminho das Almas é uma vitrine que mostra objetos desde o ritual de batismo, quando o Bororo recebe seu primeiro nome, até o ritual funeral, no andar inferior da vitrine. No andar superior, você pode ver cada um dos paricos dos clãs que estão aqui representados. O que a gente tem de mais interessante nesse espaço da exposição são esses unidores. Eles estão aqui dentro porque se uma mulher Bororo vier nos visitar, nós vamos cobrir essa vitrine para que ela não veja. Ele só é revelado aos meninos quando eles passam pelo processo de iniciação da juventude, durante o ritual funeral Bororo. Isso aqui é um instrumento musical. Somente os homens podem tocar esse objeto. Como que ele é tocado? Vocês estão vendo aquela cordinha ali? A ponta dela? Ele amarra essa ponta no alto de um bambu, bem alto. E eles começam a girar, bem forte. Sabe aquele barulho de corda ou mangueira que vocês giram? É exatamente esse barulho que esse objeto faz. Geralmente quando eles fazem esse ritual, em ritos fúnebres, né, quando alguém falece, ou em batizado. Tá? Então olha só. Eles acreditam em 2 mundos, o mundo das almas e o mundo que eles vivem. Então, quando eles tocam esse objeto, eles atraem as outras almas. Para quê? Para levar a alma do meu ente querido para o outro mundo, para ele não ficar a alma dele vagando aqui. Aqui a gente tem um outro ritual, tá? Esse objeto é chamado de marido. Então, um tem aproximadamente 60 quilos e outro 45 quilos. Tá? Então, esse aqui é designado para os homens carregarem nas costas e esse aqui para as mulheres. Tá? Então, por que eles carregavam isso daqui? Para demonstrar o sofrimento que eles estão passando, tá? Para mostrar para a família do marido que faleceu. Às vezes, eles ficavam com esse objeto aqui até desmaiar. Aqui, nesse corredor aqui, temos alguns artefatos de utilidades cotidianas. Por exemplo, temos aqui os potes de barro, né? Então, essa aqui é uma concha que se assemelha hoje à concha escumadeira dos não-índios. Então, essa aqui é o nosso estilo tradicional. Temos aqui as colheres, que são conchas essas que são extraídas do fundo das lagoas. Os rapazes têm essa tarefa de buscar essas conchas na profundeza das lagoas. Aqui tem os machadinhos de pedra, né? E os arcos também, os arcos simples. Aqui alguns modelos de flecha. Temos uma espécie de rede que é confeccionada a partir do nosso método com sedas, né? Então serve para pescar. E aqui também temos os anzóis que são confeccionados com o caramujo, né? Então esse é o estilo antigo nosso, o estilo próprio do nosso anzol, que se assemelha muito ao anzol dos não-índios.
Entrando na temática Ciências Naturais, vamos ver agora uma exposição temporária de animais empalhados que estava sendo apresentada na nossa visita. Essa é a nossa coleção de zoologia, tá? Os vertebrados são aqueles que têm vértebras, né? Ou seja, aqueles que têm ossos. Então aqui a gente pode observar 2 sucuris, né? Vocês observaram. Uma tem aproximadamente 4 metros e a outra tem 5, tá? E elas podem chegar a mais de 10 metros, tá? À frente, ó, a gente tem o tuiuiu. Na frente do tuiuiu tem uma ave, tá segurando sua presa nas garras. É a arpia, tá? É a considerada maior ave do mundo. Por quê? Porque ela pode chegar até 3 metros de envergadura. Aqui a gente tem o tamanduá-bandeira. Tem o mirim é aquele que está em cima do galho, tá? A pelagem dele tem a forma de um colete. Aquele lá é o tamanduá-mirim. Capivara. Todos esses animais são da região mato-grossense. São do Cerrado, Pantanal e um pedacinho da Amazônia. Essa exposição aqui representa somente 10% da coleção de animais empalhados do museu. De tempos em tempos, a coleção mostrada é trocada. A coleção de invertebrados, dentre as coleções do Museu das Culturas Dom Bosco, é a maior delas. Na coleção malacológica, são cerca de 11 mil exemplares e nós temos espécimes do mundo inteiro, espécimes que são de ambientes marinho, do ciclo e também terrestres. Dentro ainda dos invertebrados, nós temos a coleção de insetos, a coleção entomológica. Elas perfazem na sua totalidade cerca de 17 mil espécimes, e sendo que 8 mil são de borboletas e 9 mil dentre as demais ordens de insetos. Eles também são provenientes não só do Brasil, mas de outras partes do mundo. Então aqui, ó, a gente vai ter borboletas de variados locais, tá, pessoal? Aqui, ó, uma coisa bastante interessante é essa borboleta aqui, ó, azul, tá? Em cima dela, ela tem essa coloração mesmo. Embaixo, ó, aquela borboleta ali na ponta é a parte de baixo dessa borboleta. Quando ela pousa, ela não fecha a asa? É o método dela também, ó, de defesa. Então, quando ela pousa em determinado local e ela fecha a sua asa, dependendo do lugar onde ela estiver, e a coloração for a mesma ali da asa dela, ela vai se camuflar, tá, pessoal? Ali também, ó, a gente tem uma borboleta chamada borboleta cobra. Por que borboleta cobra? Na ponta ali da asa dela, ó, tem um desenho de uma cobra. É um método dela também de defesa. Estamos na exposição Carajá. Aqui a gente pode ver a riqueza da plumária, da arte plumária Carajá nesses capacetes. Além disso, nós temos a vitrine das bonecas Carajá, famosas pela sua representatividade do cotidiano Carajá. A vitrine representa o leito de um rio. Isso porque os Carajás acreditam que seu povo submergiu das águas subterrâneas do Araguaia. Conta-se que um herói que tinha os quadris largos abriu uma passagem do mundo subterrâneo para o mundo que a gente vive. E as pessoas foram saindo desse mundo subterrâneo e fundando as suas aldeias. Como aqui todo o rio está representado na exposição, nós temos outra vitrine com as corredeiras. Aqui a gente tem objetos de uso cotidiano, como saias, brincos, chocalhos, pentes. Aqui no meio, nessa vitrine, a gente vai ter essas bonequinhas Carajás, que são feitas pelas mulheres e crianças, tá? E aqui na frente, ó, a gente pode ver essas bonequinhas que ela tem um topetinho. Sabe por que servia esse topetinho? Para se diferenciar das solteiras. Então, quando elas casam, elas pegam uma parte do cabelo e elas cortam e passam cera de abelha. As pessoas, a partir do momento que ela passa a conhecer o mundo do outro, ela passa a respeitar e ela passa a compreender que o mundo nosso é diferente e que a gente pode transitar em dois mundos através desse conhecimento, através desse respeito. É isso aí. Hoje a gente teve o privilégio de conhecer mais de perto a cultura de alguns povos indígenas do Mato Grosso. E como o próprio representante Bororo disse, compreender para respeitar. Quer vir pessoalmente? O Museu das Culturas Dom Bosco fica na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Se precisar de mais informações, entre no site. Hoje ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá, pessoal!